Olá a todos, sejam bem-vindos a esta nova aula de Literatura e Cultura Brasileira. Então, hoje vamos analisar um dos textos mais icónicos da literatura do Brasil, que é justamente Macunaíma, de Mário de Andrade. Esta aqui é uma das obras mais fascinantes, mas também mais irreverentes da literatura brasileira. Este livro não é apenas uma história, mas é um verdadeiro mergulho na alma do Brasil, já que está repleto de folclore, de humor, de crítica, mas também de inovação literária. Vamos tentar entender como este livro ajudou a redefinir a identidade cultural do Brasil e porque ela continua a ser tão atual. Então, vamos então começar com esta análise. Para compreendermos esta obra, é preciso antes compreender o movimento no qual este livro foi escrito. Estamos no final da década de 1920, poucos anos depois da icónica Semana de Arte Moderna de 1922. Neste momento, o Brasil vivia um intenso processo de modernização, mas especialmente nos grandes centros urbanos, como as grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. Enquanto isso, os modernistas buscavam romper com uma literatura tradicional que ainda se inspirava realmente de maneira excessiva na cultura europeia. Estes autores queriam uma literatura que falasse a língua de todo o mundo, a língua do povo, mas que também esta literatura refletisse a identidade cultural e genuína do Brasil. Então é neste contexto que aparece Mário de Andrade. Mas quem é Macunaíma? Macunaíma é um- uma personagem complexa porque Macunaíma é um herói, mas é um herói sem nenhum tipo de caráter. Mas não no sentido moral negativo. Ela é um personagem contraditório e, ao mesmo tempo, é uma mistura de diferentes culturas, regiões e é um exemplo da diversidade do Brasil. Esta é uma personagem que pode ser preguiçosa, astuto, ingênuo, também um pouco malandro, infantil, e tudo ao mesmo tempo. A sua trajetória é, em toda a obra é marcada por aventuras surreais, onde ela se transforma constantemente, e onde ela assume diferentes identidades e ao longo de toda a narrativa. É justamente esta multiplicidade de características que faz desta obra, mas particularmente desta personagem, uma metáfora perfeita do Brasil. Um país muito diverso e em metamorfose constante. Mas para compreendermos uma das maiores riquezas de Macunaíma, é preciso compreender a maneira como o Mário de Andrade absorve e transforma o folclore brasileiro. Este livro, ou esta obra, é um verdadeiro galdeirão cultural, recheado de mitos indígenas, lendas africanas, ditados populares, expressões regionais. É nesse sentido que podemos dizer que Mário de Andrade mistura em uma mesma narrativa todos estes fatores e faz uma narrativa que não segue os padrões convencionais
e cria um texto assim inovador e dinâmico. O livro é repleto de personagens e de situações que vêm da cultura oral brasileira. Isto faz com que seja uma leitura completamente cheia de surpresas. Este livro, Macunaíma, faz uma crítica forte, uma crítica contundente à ideia de que a cultura brasileira precisa imitar a europeia para ser válida. Neste sentido, Mário de Andrade subverte essa noção ao criar uma linguagem inovadora que mescla registros formais, informais, elementos do português falado no Brasil e, evidentemente, palavras de origem indígena ou africana. O autor transforma este texto em um espelho da oralidade brasileira e assim, desafia o leitor a enxergar beleza na autenticidade da língua popular, da língua de todos os dias. É como dizemos antes, da língua do povo. Isto foi revolucionário e também ajudou a abrir caminhos para a literatura brasileira contemporânea. Então, esta obra, como parte do modernismo brasileiro, propunha uma nova forma de enxergar o Brasil. Então, isto queria dizer nada de copiar os modelos europeus. Então, este tipo de literatura queria valorizar a própria cultura brasileira, as paisagens, as pessoas. Então, é por isso que Macunaíma é um livro tão essencial, já que ela incorpora essa proposta de maneira absolutamente radical e brincando com uma estrutura narrativa e fugindo absolutamente das convenções tradicionais e apostando numa linguagem livre, cheia de oralidade e também de humor. Vamos começar então a falar sobre São Paulo e a industrialização. Em meio das aventuras de Macunaíma, ela chega a São Paulo, o grande centro urbano e industrial do Brasil. Mas o que acontece neste contexto? Ele se perde nesse mundo tão moderno, tão frio, tão impessoal, e onde as relações humanas parecem movidas somente pelo interesse material. Isto simboliza o choque entre o Brasil tradicional, mais ligado à cultura popular, e o Brasil que se industrializa e que absorve modelos estrangeiros. Esta oposição entre campo e cidade, mas também entre tradição e modernidade, é um dos grandes conflitos retratados no livro. E, de alguma maneira, também podemos dizer que é parte de um conflito que existe ainda hoje. Outro dos temas interessantes para analisarmos nesta obra é o conceito de antropofagia cultural. Para Oswald de Andrade, o Brasil não deveria apenas copiar a cultura europeia, mas esta cultura deveria devorá-la e também transformá-la em algo único e autêntico. Então, justamente falando sobre Macunaíma, este livro é um grande exemplo dessa antropofagia cultural, já que
Ela mistura influências de várias fontes, isto é, indígenas, africanas, europeias e populares, e cria uma obra que só poderia ter nascido no Brasil. Isto é, uma obra nativa, uma obra que pertence absolutamente à cultura do país. É essa capacidade de absorver e ressignificar referências estrangeiras é justamente um dos traços mais marcantes da cultura brasileira. Então, o que podemos dizer é que Macunaíma não é simplesmente um livro. Ele é um verdadeiro retrato do Brasil. Um Brasil que é bem diverso, que é contraditório, que pode ser também cômico, trágico, tudo ao mesmo tempo. Este livro está cheio de humor, de ironia, e de reflexões profundas sobre quem é que são os brasileiros, o que é o Brasil. Neste livro, Mário de Andrade mostra-nos que a identidade brasileira não cabe somente em um único rótulo, que a cultura brasileira é múltipla, que é inconstante, mas que também é incrivelmente rica em cultura. Então, é assim que vamos acabar a nossa aula sobre Macunaíma. Deixo o texto no material desta semana e até a próxima semana.